Olá, alunos, tudo bem? Olha só, antes da gente fazer a nossa revisão de conteúdos aí para a gente ir lá para as nossas atividades, queria mostrar para vocês aí uma participação que a gente teve aí no Rio Madeira, eu e o professor Beto. Solta aí o vídeo aí para a gente ver, depois eu falo mais um pouquinho. Para dentro e fora do Brasil, os caboclos ribeirinhos, nordestinos caribenhos, primeiros indígenas, peões ferroviários, agricultores e os garimpeiros, que representam o povo brasileiro daqui. Ó Porto Velho, meu povo é o mais bonito, estrada de ferro, madeira marmoré, arte nas Três Marias, samba no Calixto, tanta alegria na banda do vai quem quer, banzeiro que nos traz o cheiro. Na Praça Rondu é vivendo sua história, tomando tacacá, todo som de madeira. Depois podemos estar um tambaqui na folha da bananeira. E brincadeiras temos que preservar, três caixas d'água em nossa bandeira. Vamos ouvir a história do povo brasileiro. E eu quero te contar um segredo, aqueles que eu não conto pra ninguém. Eu só vim aqui dizer: Porto Velho, eu te amo. Eu só vim aqui dizer: Porto Velho, eu te amo. Eita, eita, viu aí? Essa é a nossa declaração de amor a Porto Velho, a toda a nossa região. E aí, eu quero que vocês, quem sabe aí, aprendam para a gente também fazer um dia juntas aí, numa confraternização, né? Numa culminância, que a gente está terminando a nossa unidade 2, né? Então vamos para a nossa revisão de conteúdos. Opa, opa, opa. Então vamos lá. Cheguei. Né? Firme, forte. Ok. Vamos ver sobre o teatro. Né? O teatro grego, ele tinha esse formato assim, porque, olha, gente, tem até uma coisa para lhe dizer, tá? Se você estiver em algum ponto da cidade, cuidado que você, se tiver prédios altos lá ao redor, cuidado com o que você está falando, porque lá em cima as pessoas escutam nitidamente. Essa ideia aqui é uma ideia que eles descobriram, né, e aí passaram a fazer os teatros nesse formato, né, os teatros a céu aberto, com arquibancada, com o cenário, o lugar da cena lá embaixo, porque os atores falavam impostando a voz, mas mesmo assim favorecia com esse tipo de arquibancada. Tá bom? Então, esse antigo teatro aí, na Acrópole grega, em Atenas, é o Teatro Odeon de Herodes Ático, né? Então, é uma forma de meia-lua, aqui, ó, visando uma melhor acústica, uma melhor propagação do som. Possuíam uma grande arquibancada para a plateia. Eram chamados de teatro de arena. A arena é tudo isso aqui, tá? Toda essa ambientação aí, ok? E o teatro romano? O teatro romano é um teatro que sofreu influência do teatro grego, claro, porque não copiar as boas ideias, né? E se desenvolveu na época clássica, desempenhou um papel social na sociedade e influenciou a política e as crenças da população. Entre os dramaturgos romanos destacam-se Meneandro, o Plauto e o Terêncio. Olha aqui o Teatro de Óstia. Olha só, esses dramaturgos a gente já estudou aí, que são aqueles que escrevem as histórias que vão ser representadas pelos atores, né? E o teatro medieval eram representados pelos membros do clero. Então, o pessoal da cúpula aí
religiosa, né, das igrejas, né, eram eles que organizavam as peças, porque tinham como figuras os fiéis e misturavam a língua do país ao latim. As características, e é verdade mesmo, gente, eu aprendi até algumas palavras em latim por conta disso aí. As características dessa representação artística é que as ensinações poderiam ser litúrgicas, totalmente voltadas para os motivos religiosos, e aquelas que não eram religiosas, que inicialmente era só essa divisão aí, eram profanas. Ó Senhor, em latim é ó Domine, tá? Eu aprendi alguma coisa, ok? Adoro-te in cruce veneratum, te adoro vulnerável na cruz, ó meu Deus. Eu aprendi no tempo que eu fazia parte de um coral. Mas aqui a gente chegou ao fim da nossa revisão, rapidinho a gente faz uma pausinha aí e a gente volta com as nossas atividades. Isso, tirando nossas dúvidas, né? Então agora a gente vai para a primeira questão. Vamos lá? Me coloca lá. Isso, muito bem. Sobre o texto teatral, considere as acessões corretas. Então leia, aluno, agora é a sua vez, leia você aí com todo cuidado, tá? Faça as pausas direitinho. Não vou ler todas não, para ver se você desenvolveu um pouco aí, né? Olha só, o texto teatral, o dramático, são aqueles produzidos para serem representados ou encenados. Pode ser escrito em poesia ou prosa. O texto teatral é aquele que representa apenas tragédia. O texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço. E aqui no quadro pode estar dividido em atos, que representam os diversos momentos. Os atos são os diversos momentos da ação. Aí tem aqui um exemplo, né? Então vamos ver o que tem de certo ou errado aí nessa questão. Nós estamos vendo que apenas o 2 aí está totalmente fora, né? Vamos voltar lá para a gente ver? Deixa eu ver. É porque fala que apresenta apenas tragédia, e conforme nós estudamos, também apresenta comédia. Não é isso? Então, seguindo aqui, vamos ver a próxima questão. Uma das principais expressões da arte grega, o teatro, tem suas origens ligadas às dionisíacas, que eram festas em homenagem a Dionísio, o deus pagão aí do vinho. 2 gêneros clássicos do teatro grego originaram-se desses festivais. São eles. Então, você começar a analisar aí de tudo que a gente estudou, claro que você vai chegar à conclusão de que os únicos que a gente enfatizou foi a tragédia e a comédia. A tragédia para você chorar ou para fazer você ficar sensibilizado, favorável à pessoa que está sofrendo, e a comédia para você se esbaldar de rir. E agora vamos decolar para o futuro aí com mais uma questão aí do Enem, né? O gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. Então ele sai de si para ser o personagem. A palavra então vem do grego drau, que é fazer, e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e possui uma estrutura específica caracterizada
Aí vamos ver as opções aí que a gente tem. Pela presença dos personagens, que devem estar ligados com lógica uns aos outros e a ação. Pela ação dramática, pela trama, pelo enredo, que é o conjunto de atos dramáticos. Maneiras de ser e agir dos personagens encadeados à unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, nós falamos bastante sobre conflito, complicação, mesma coisa, clímax e desfecho. O clímax e o desfecho é quando aparece a solução do conflito. 3 aqui, pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação. Pelo tema, ou seja, pela ideia que é o autor, que é o dramaturgo, deseja expor ou sua interpretação real por meio da representação. Olha, está muito interessante essa questão aí. Então, considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que... Aí você vai ler, tá, gente? Estou muito ajudando demais, estou lendo assim tudo, dando aqui a entonação correta, explicando até algumas partes. Lá, na hora de fazer mesmo uma prova mesmo assim, bem, né? Concurso, você não tem essa ajuda não, tá? Então, eu estou fazendo, mas você vai aprendendo aí a fazer essa leitura também. Então, a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma coletiva. O cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. Mas aqui, o corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens, fragmentos textuais, entre outros. E a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de produção e recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente à cena teatral. Tem muita coisa para a gente aproveitar e aprender, né, a mais aí sobre o teatro numa questão como essa, né? Então, nós vemos aqui que o que mais atende à proposta lá, vamos voltar, considerando o texto e analisando os elementos que constituem o espetáculo teatral, a gente conclui que, vamos aqui depois a gente ver o que está errado dos outros. O texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais. Depende de quem escreve, realmente, né? O dramaturgo, ele vai dar os pulos dele para passar a mensagem, tá? Isso de falar que a iluminação independe do processo, não, tudo sim é uma interdependência que existe entre todos os elementos do espetáculo teatral. Tudo tem que funcionar perfeito. A luz certa, no momento certo, a entonação certa do ator, o olhar, tudo tem que estar ali consonante, tudo tem que estar ali numa mesma sintonia, porque senão desgringola tudo, se fica tudo mal feito. Né? Então, por isso que aqui, só que o corpo do ator em cena tem toda a importância, tudo nele tem que comunicar aquilo que ele está representando. Então, isso aqui, furado demais até aí. Né? Aí aqui, letra A, criação apresenta-se como um fenômeno de ordem individual? Não, de jeito nenhum. Muitas vezes tem que ser até um grupo de dramaturgos para
e às vezes até os próprios atores ajudam na composição de seus personagens. E aqui, onde a ação cênica é concebida e construída pelo cenógrafo de modo autônomo e independente. Esse é o erro tá aqui, tá? Porque é muita gente trabalhando, tem muito dinheiro investido ali e por isso, tá? É que o certo é essa letra D aqui, que tem essa proposta aí. Comente aí a principal diferença entre o teatro romântico e o realista. Até pela própria palavra aqui, uma coisa que é romântica e uma coisa que é realista, dá para você já ir tendo suas ideias, né? Para você explicar de acordo com suas próprias concepções, né? O seu pensar e o que você já viu. Mas também, devido aos conceitos que nós vimos durante as aulas, também você pode colocar algumas características do teatro romântico e do teatro realista. Então, vou mostrar aqui uma sugestão de resposta que você pode usar na sua resposta, mas você pode também explicar com suas próprias palavras. Mas, pelos conceitos, a gente vai dizer o seguinte, que o teatro romântico ele valoriza o individualismo e a subjetividade. O que é uma coisa que é subjetiva? É uma coisa que não é direta, né? Ela recorre a várias outras influências, né? E o individualismo, porque a pessoa romântica, ela é um pouco egoísta, ela está sempre pensando em si, está sempre pensando em seu próprio bem-estar. É isso? Já no teatro realista, acontece o contrário. Os temas mais recorrentes são as fraquezas humanas e os problemas de ordem social. Então, as soluções são mais objetivas, são mais diretas, são menos fantasiosas, vamos dizer assim. É uma outra saída para a resposta da sua questão. Ok? Então, aqui nós vimos as nossas questões. Vamos ver aqui nós vamos ver aqui o material complementar da nossa aula, porque a gente terminou de revisar. E aí, veja o seguinte, o material complementar tem uma coisa muito legal que são os jogos teatrais, que vocês vão ler junto com a professora e vão fazer várias experiências, vão fazer vários exercícios teatrais. Isso me lembra o tempo que eu estava na faculdade de artes, né? Que a gente tinha que fazer, todo mundo imitando um gato, todo mundo imitando, entrando no personagem, entendeu? São jogos teatrais, são muito interessantes. Possibilita experimentações teatrais, várias brincadeiras que faz você entrar realmente num personagem e fingir alguma coisa que você não é, somente para experimentar como você faria daquela maneira. E tem pessoas que precisam realmente aprender a se desligar completamente do seu próprio eu para poder vivenciar esse personagem, tá bom? É um exercício gostoso, espero que vocês façam e que apresentem aí um resultado bem interessante nos Reels, né? Nos vídeos que vocês nos mostram aí no nosso chat, ok? Chegamos ao final da nossa aula aí, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um show de bola essa história do teatro, que a nossa música sobre Porto Velho também tenha alcançado aí a todos vocês, né? Porto Velho, I love you, I need you, te amo. Valeu, gente!